Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. De Milton Ratum, O Fim que se Aproxima. Amazonas, mito grego menos antigo que os mitos da Amazônia. Os que vivem no cosmo há milênios são perseguidos por mãos de ganância, olhos ávidos, minério, fogo, serragem, fim. Quem são vocês, incendiários desde sempre, ferozes construtores de ruínas? Os que queimam impunes a morada ancestral projetam no céu mapas sombrios, manchas da floresta calcinada, cicatrizes de rios que não renascem. Qual Brasil se esconde atrás da humanidade amazônica? Que triste pátria delida, mais armada que amada, traidora de riquezas e verdades. Quando tudo for deserto, o mundo ouvirá rugidos de fantasmas e todos vão escutar, numa agonia seca, o eco. Não existirão mundos, novos ou velhos, nem passado ou futuro. No solo de cinzas, o tempo e espaço vazio. Este é um poema escrito há alguns anos já pelo Milton Ratum, o nosso entrevistado de hoje aqui no Vozes do Planeta. Falando diretamente de Paraty, eu tenho a honra, e vocês vão ter a honra de ouvir, dessa vez, a voz de Milton Ratum, um grande escritor, que vai nos dar o prazer de algumas palavras aqui no podcast. Há muito tempo que a gente já queria conversar com você, Milton. Primeiramente, parabéns. Hoje teve, aqui nessa edição da Flip, teve um filme, né, o lançamento do filme, e eu queria que você começasse contando sobre isso, né? Como é a sensação para você de ver uma adaptação de uma obra sua? O que você destacaria nesse filme para as pessoas? Olha, primeiro é um prazer conversar com você, Paulina, e com os seus ouvintes. Eu acompanho esse projeto do Marcelo Gomes, do diretor, do cineasta, há mais de 10 anos. Então, a Matizar, a produtora Matizar está envolvida, enfim, vários produtores. Também a Globo, é uma produção ítalo-brasileira, tem produção italiana. E isso, vamos dizer, com todos os percalços da pandemia, que houve uma filmagem durante a pandemia, começou a filmagem durante a pandemia e foi interrompida na primeira semana. São diversas adaptações, né, que tiveram que ser feitas. Você imagina, são várias adaptações à realidade, né? Porque o filme, na verdade, é mais que uma adaptação. É aí que eu queria chegar e você me ajudou. É uma transcriação. Sobre isso que eu vou falar hoje aqui, né? Como os poetas concretos diziam, né? Quer dizer, o filme ele transcende, claro, a realidade, mas transcende também uma versão muito, vamos dizer, cheia de imaginação do romance. Porque o Relato de um Certo Oriente não é um livro para ser adaptado para o audiovisual. Ele não tem diálogos, ele não tem cenas diretas, ele é ele é um fluxo de memória de personagens, né, com vamos dizer, um sopro lírico. E isso não é muito, vamos dizer, não convém muito ao cinema, né? Ele não vem compartimentado já, né, para poder ser feito um roteiro. Grande desafio, né? Foi um grande desafio, por isso que demorou 10 anos, né? E o resultado, eu acho que eu gostei muito, acho que a imprensa, os jornalistas, os cinéfilos estão gostando. Não vou falar muito do filme, porque tem que assistir. As pessoas devem ver. Né? Ele já nasceu um filme com muita, vamos dizer, com uma linguagem muito consistente. Milton, aqui no podcast nós sempre convidamos pessoas para refletir sobre, né, além de falar sobre suas obras, o seu trabalho, sua pesquisa, né, dependendo de quem é,
fazer uma reflexão do momento atual. E hoje, vindo para cá, me preparando, me deparei novamente com aquele seu poema de 2020, quando já estavam começando novamente os incêndios, né, as queimadas na Amazônia, que me tocou muito. Eu li, reli na época muitas vezes, e hoje, relendo de novo, ele me chocou novamente. Eu estou falando O Fim que se Aproxima. E você fala dos ferozes construtores de ruínas, enfim, tem coisas muito fortes ali. E eu queria saber como você está se sentindo no momento atual que a gente está vendo de uma crise climática, novamente, agora com uma seca super acentuada em todo o planeta. Enfim, como você sente hoje o planeta? Eu não gostaria de me sentir impotente e cruzar os braços. Isso eu acho que seria a última coisa. Seria minha última atitude. A gente tem essa sensação de impotência porque as coisas, todo esse mal, esse conjunto de coisas adversas e às vezes não, com frequência perigosas, esse conjunto de coisas nos ameaça o planeta, né? Então eu falo desde a fake news, sabe? Você viu as eleições de São Paulo, as últimas agora para prefeito. Foi um escândalo. É um escândalo ter um candidato como esse coach, né? E com fake news, com coisas descaradas, terríveis, criminosas, e não acontecer nada. É um escândalo também esses incêndios dos biomas do Brasil, né? E muitos são criminosos. Muitos são criminosos, exatamente. Essas pessoas têm que ser processadas, elas têm que ser julgadas, esses incendiários. E amando de quem? Né? Amando de quem? Então, também horrível você saber que vamos dizer, a Amazônia e o Cerrado, né, ainda continuam a ser devastados. Isso não foi, vamos dizer assim, houve uma diminuição em relação à Amazônia, né, mas não no Cerrado. Teve um avanço voraz, terrível. Então, por que essas coisas não são... Quer dizer, o que falta ao Estado brasileiro, vamos dizer, essa determinação. Será que falta determinação? Será que faltam recursos? Porque a Amazônia a gente sabe que é muito difícil. É muito difícil se atuar, fiscalizar. Falta contratar gente, fiscais, monitorar. O que falta para, vamos dizer assim, barrar essa barbárie, sabe? Nós devemos cobrar isso e tentar mobilizar a população, conscientizar a população. Porque, olha, eu já tenho mais de 70 anos, mas a minha infância, a minha juventude foi ontem. Para a idade da Terra, a nossa infância é um ontem, né? Vamos dizer, é uma distração. Olha, a gente chega a essa idade e pensa, puxa, que distração, já se passaram 5 décadas, não é? E, no entanto, na minha infância, a Amazônia tinha apenas 2% a 3% de sua área devastada. Ou seja, quase zero. Ou seja, nada, quase nada. Mas depois, durante a década de 70, a partir da década de 70, em plena ditadura, com as estradas, a Perimetral Norte, Transamazônica e a mineração, que já existia, mas com todas essas, vamos dizer, essa política de integração, entre aspas, do governo da ditadura, aí a devastação alcançou, vamos dizer, um ritmo, vamos dizer, alucinante. E não parou. Por isso que eu me lembrei e parei aqui no Ferozes Construtores de Ruínas, né? Porque que está no seu poema, porque
Ao longo nos seus livros, né, não é que isso seja o tema principal, mas sempre é um pano de fundo, né, essa evolução da ocupação da Amazônia em diferentes frentes. E hoje a gente está vendo um ápice dessa ocupação, né? Gerando na floresta, inclusive, até a possibilidade de um ponto de não retorno. Então, era por esse impacto que eu te perguntava, né? Nas suas obras e em tudo mais, dessa reflexão, dessa incursão que a gente fez na floresta. E o título do meu terceiro romance, Cinzas do Norte, aponta para isso, né? Aponta para uma degradação maior, aponta para o mundo, para um norte, para uma Amazônia transformada em cinzas. Não é nada premonitório, não é nada, vamos dizer assim... É realista, né? Então, minha literatura é realista, não é realismo fantástico, não tem nada... Vamos dizer, nem realismo maravilhoso do Carpentier, nem vamos dizer, fantástico não, realismo mágico. Realismo mágico, porque o fantástico é outra coisa. O fantástico é Cortázar, é Borges. Mas, de fato, na minha literatura já há essa, vamos dizer, essa tensão, né? O pano de fundo, como você falou, é a ditadura. Não é, vamos dizer, o assunto direto, porque eu nunca quis escrever um romance político. Mesmo a minha trilogia que eu comecei, os 2 primeiros volumes, A Noite da Espera e Pontos de Fuga, não são romances políticos, vamos dizer, no sentido mais estrito. Há um quadro político por trás disso, da vida dos jovens, né, desse romance de formação. Mas o que a minha geração viu e, na verdade, se frustrou foi com, vamos dizer, a volta de certas ações muito maléficas, né, que, combinadas com estratégias, como dizia um filósofo alemão, o Theodor Adorno, né, essas fake news são técnicas psicológicas de enganação. E isso deve ser, sim, barrado. Sabe? Você não pode, vamos dizer, divulgar assim, milhares e milhares de mentiras criminosas que podem gerar mortes, inclusive. Quer dizer, agora está liberada, vamos dizer, a divulgação, a informação de notícias falsas que podem matar. É como se a gente estivesse... É a gente vivendo uma ficção, né? Porque são colocadas coisas e as pessoas estão vivendo a partir desse ponto, né? Dessa ficção. E aí criam um embate com o Supremo Tribunal Federal, com o ministro Alexandre de Moraes, que está certo. Ele está certíssimo. Se isso não for regulamentado, todo mundo já falou isso, o presidente Lula já falou, todo mundo tem que ser regulamentado. Porque você não pode, vamos dizer, normalizar a barbárie nas redes sociais. Você não pode normalizar o crime. E são crimes, sabe? Então, nosso esforço, que é, enfim, nossas ações, nossas palavras, tem um alcance muito, muito limitado, né? Nós temos consciência dessa modéstia, vamos dizer, desse alcance modesto, mas nós não podemos ficar calados. Não podemos ficar calados em relação a tudo isso, ao meio ambiente, à violência verbal, às fake news, ao genocídio de Gaza, ao genocídio agora do Líbano, de um Estado, vamos dizer, racista, que é o Estado de Israel, um Estado supremacista, que está, vamos dizer, devastando populações inteiras. Sabe? Milhares e milhares. E os escritores, os intelectuais, os artistas,
eles devem falar sobre isso, eles devem citar isso, porque isso também está muito próximo da gente. Está muito próximo da gente. Né? O totalitarismo, quando ele é, vamos dizer, protegido pelo Ocidente, por potências ocidentais, pelas maiores potências do Ocidente, ele pode nos atingir também. Porque ontem foram golpes militares no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na América Central, financiados pela CIA, com a intervenção dos Estados Unidos. Né? E hoje está acontecendo isso no Oriente Médio, sabe? O povo palestino, o povo libanês, sírio. Tá? Então, as pessoas estão morrendo, crianças. Essa era a minha pergunta derradeira, minha pergunta final. Você já começou a responder, mas era justamente isso. O poder hoje, em momentos extremos que o planeta vive, para a humanidade, para o ambiental, o papel da arte, o papel da literatura, o papel da palavra hoje, qual é a importância? Eu acho que a importância do papel do intelectual, eu traduzi um livro do palestino-americano Edward Said, chamado Representações do Intelectual. Foi publicado pela Companhia das Letras, e ele fala do papel público do intelectual. Quer dizer, basicamente, ele faz uma análise de vários discursos, comenta vários livros sobre o papel dos intelectuais, comenta as ações, as palavras de intelectuais, não só contemporâneos, mas do século XIX, cita romances, mas basicamente você precisa se comprometer em dizer a verdade ao poder, sabe? Então, há jornalistas que fazem isso, há jornalistas que escondem a verdade ou silenciam ou manipulam. As duas coisas, não é? Como sempre, não é mesmo? Sempre foi assim. Né? Vamos puxar a sardinha. Exatamente. Nós estamos vivendo um momento em que eu falei de Gaza, da agressão, do genocídio, mas muitos intelectuais judeus e judias estão se manifestando abertamente, estão conscientes de que Israel é um estado de apartheid, supremacista, que não vai mudar tão cedo se esse apoio ocidental continuar. Né? Que esse estado só vai parar quando esse apoio do Ocidente também cessar. Então são muitos. Outro dia até eu conversei com Benjamin Moser, que é um biógrafo de Clarice Lispector, que é um jovem escritor judeu, norte-americano, falando sobre isso, tomando posições muito claras. E isso, vamos dizer, é um ato de enorme dignidade, porque esses intelectuais judeus e judias sabem que essa tragédia não pode ser repetida, não em nome deles, judeus. Muito bem, hoje aqui no Vozes do Planeta a gente teve o prazer, a honra de ouvir Milton Ratum, a voz de Milton Ratum. Muito obrigada por esse tempo aqui com a gente. Eu que agradeço a você e a todos os ouvintes, Paulinho. Obrigado. Agradecer novamente ao Coletivo República, que durante a Flip me convidou e possibilitou, né, esse encontro com o Milton Ratum na Flip de 2024 em Paraty, no Rio de Janeiro. Agradecimentos especiais, então, para toda essa turma que ajudou a viabilizar que fosse possível essa conversa. Obviamente, agradecimento mais do que especial ao Milton por esse tempo especialíssimo aqui pra gente no Vozes do Planeta. A apresentação e entrevista no podcast é minha, Paulina Chamorro, e nós temos nos trabalhos técnicos toda a equipe da Compass Colab e na produção o André Cazé. A gente se fala no próximo episódio. Quem será que vem, hein? Até lá. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.